Como é que o senhor acompanhou esse pacote anticorrupção que colocou algumas emendas e uma delas que prevê punição para juízes e membros do Ministério Público? Como é que o senhor acompanhou essa emenda e essa manifestação do Judiciário? Na verdade, foi impossível acompanhar, porque foi uma emenda de última hora, com a discussão pífia, quase nenhuma discussão, aproveitando o momento de luto de um país inteiro por causa da queda do avião da delegação de Chapecoense, com jornalistas esportivos, jogadores, tripulação e pessoas do meio. O Brasil estava de luto aquele dia e nada foi discutido, nada foi noticiado nas mídias além disso. E durante a madrugada desse dia, curiosamente às 4 horas da manhã, e não é hábito os parlamentares trabalharem até esse horário, aproveitaram para transformar as 10 medidas contra a corrupção em 10 medidas contra a jurisdição. E jurisdição aqui eu não coloco só o juiz, coloco o juiz, promotor e advogado. Porque os advogados também podem participar da acusação e também têm interesse num Brasil passado a limpo. Não podemos pensar no advogado só como advogado de defesa dos senadores ou políticos ou deputados envolvidos em questões de corrupção. Os advogados como defensores do cidadão. Na calada da noite, da madrugada, fizeram essa aprovação de emenda do texto, retiraram, em vez de fazer uma discussão sadia e sólida sobre o que estava em exagero eventualmente, o que não estava, o que faltava, se era constitucional ou não, ignorar a existência de prova ilícita porque colhida de boa fé ou não. Isso tudo deveria ser debatido e discutido entre os representantes do povo no Congresso. E não, isso acabou sendo tirado também, mas em vez dessa discussão, discutiram como é que vamos nos safar de investigação. Infelizmente, diversos dos votantes nessa emenda são investigados por questões de corrupção, de compra de votos e outros problemas eleitorais e não eleitorais, criminais mesmo. E desvirtuaram uma lei que veio para acabar com essas condutas que dizem que no Brasil não tem jeito, mas tem jeito, para transformar num instrumento de ameaça para quem está acabando com isso, em especial a Operação Lava Jato. Esse foi o grande foco da votação que transformou 10 medidas da corrupção contra 10 medidas contra a jurisdição. Quer dizer, o senhor até falou no discurso aqui, a gente está voltando, parece que é o tempo dos coronéis. Exatamente, o tempo dos coronéis, em que alguém que se acha acima da lei de tudo, o que não acontece numa república, simplesmente percebe que um dia pode ser atingido por uma investigação séria e coordenada e coloca um tipo de penal aberto. Por exemplo, como já havia dito anteriormente, um tipo penal diz se não houver elementos suficientes para apresentar denúncia. O que é elemento suficiente? É um critério absolutamente subjetivo. Ou seja, se para uma pessoa há elemento suficiente, ou seja, indício de prova para oferecer uma denúncia, outra pode dizer que não, que aquilo lá é uma besteira. E com isso, os promotores ficam impedidos de apresentar uma denúncia e esclarecer um caso sério. E tudo isso para quê? Para proteger interesses regionalizados de poucas pessoas que estão no poder e usurpando e exagerando do poder que lhe é conferido pela Constituição. Vamos buscar só um exemplo. Se um médico comete um erro, ele tem um conselho de medicina que vai analisar. O Ministério Público, os juízes, já não tem um conselho, uma determinação que analisa isso caso ocorra algum abuso? Na verdade, existem dois conselhos. Uma é a Corregedoria Estadual, do Tribunal Federal, dos juízes estaduais e federais, e entendendo que não há conduta ilícita, eles podem promover arquivamento, ou entendendo que há conduta ilícita, eles fazem a instauração no processo administrativo para apurar isso. Apurando-se, aplicam-se as penas necessárias e suficientes para ser dentro daquelas previstas em lei. Caso não se concorde com o arquivamento, porque acredita que há mesmo indício de erro, ainda tem o segundo órgão de fiscalização, que é o CNJ para os juízes, e o CNMP, que não são órgãos do judiciário, como vem apregoando por aqui. Até porque é composto, em sua maioria, por pessoas de fora do judiciário. O CNJ, que é o do judiciário, ele é composto, além de juiz, por promotor, advogado, cidadão indicado pelo Senado e cidadão indicado pela Câmara.
além de cidadão pela presidência da República. Então são conselhos com formação junto não só dos juízes, mas também de pessoas de fora do judiciário, que já exercem esse controle. O grande problema não é que os juízes e os promotores não querem punições para quando errarem de uma forma dolosa, com intenção e vontade de errar. Esses são maus juízes, maus promotores, esses têm que ser sim processados e tirados, mas com base na legislação que tem hoje. O que não queremos é uma legislação que permita que, por base de entendimentos subjetivos como esse do elementos suficientes, juízes e promotores honestos que estão correndo atrás de investigar, processar e prender corruptos venham a ser processados e presos por conta dessa investigação que na cabeça de alguém poderia não acontecer contra pessoas poderosas e influentes.